Check-up no rádio, doutor Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os internautas, prazer imenso, mais um ano estarmos aqui falando sobre saúde na terceira idade, falando sobre envelhecimento saudável, então sempre um prazer começar mais um ano. E hoje para falar de check-up na saúde do idoso, né? Qual a importância de se fazer um check-up na terceira idade? Muito bem, Marcos. Começando um ano, todo mundo com perspectivas novas, todo mundo pensando em planejar como é que será esse ano, como é que vai. E eu acho que começar pela saúde é fundamental. A gente sem saúde não consegue executar as outras áreas da vida. E nos pacientes, nas pessoas, eu diria assim, que check-up, ele traz a mensagem de que é uma avaliação de um paciente que não tem doença, que ele quer se prevenir. É aquela verdadeira, vou dar uma geral aqui, o que é que eu posso fazer, me antecipar a alguma possível doença, como eu possa prevenir. A ideia de check-up, Marcos, leva muito as pessoas a pensarem, vou fazer uns exames de check-up. Isso não é uma fórmula de bolo, não é uma coisa que você pega e sai fazendo para todo mundo. Cada ser humano ele é individual. A gente tem pessoas com 50, tem pessoas com 60, com 70, com 100. Então, um check-up ele é, acima de tudo, personalizado. Então, não tem como, eu vou fazer um hemograma completo, eu quero ver tudo. E, na verdade, você só vai ver se tem alguma infecção, se tem uma anemia, se tem alguma coisa nesse sentido. E muito mais do que fazer os exames é você fazer uma consulta, você fazer uma avaliação geral. Já que se você quer dar uma geral, você não só tem exames de sangue, você tem que ver como é que está sua mente, seu cérebro. Será que você tem risco de ter uma demência? Será que você tem alguma coisa que esteja trazendo um prejuízo na sua saúde mental? Isso é fazer um check-up, você fazer uma avaliação antes que aconteça. Será que seu coração está bem? As pessoas também, às vezes, além dos exames, fazem um check-up cardiológico. E isso é o que é muitas vezes feito. E a gente também tem cérebro, a gente tem a lei do coração. A gente tem a avaliação de risco de câncer, por exemplo. Tem pessoas que têm uma história familiar de uma determinada doença, de um câncer de mama ou um câncer de intestino. Outras têm história familiar de câncer de pele, de cânceres outros, que a gente individualiza esse rastreio, não sai pedindo exame de tudo que é jeito para quem não tem nenhum risco de determinada doença. Então, o check-up ele também envolve essa prevenção de câncer, a mamografia para a mulher, o exame da próstata, a depender da idade, uma colonoscopia, uma endoscopia, vai depender muito da história familiar desse indivíduo, vai depender de qual faixa etária ele está, se ele tem 50, se ele tem 90, alguns exames com 50 anos vale muito a pena fazer, outros só valem muito a pena, não valem tanto a pena assim num paciente muito idoso. O estado vacinal, a gente está num momento de valorização, né, da questão das vacinas, e fazer um check-up é você também checar o cartão de vacina do paciente, se ele está em dia com a vacina do tétano, com a vacina da gripe, com a da Covid, se ele tomou todas as vacinas, hepatite e assim por diante. Vai depender também muito da faixa etária, depende também do sexo, né? O homem ele tem, como é que eu posso dizer, algumas doenças mais comuns, a mulher tem outras doenças, tem órgãos diferentes, né? Então o check-up ele é personalizado a depender desses fatores. Além de ver coração, ver o cérebro, o risco de demência, o risco de depressão, além de ver, da gente ver o risco de câncer, ver esses fatores, prevenção, check-up de vacinas, num paciente que está envelhecendo, aliás, todos nós estamos envelhecendo, mas que ele está entrando na terceira idade, a gente tem que avaliar algumas outras variáveis. Avaliar risco de queda, por exemplo. Queda é um fator de risco importante para tudo, né? Então, ver a velocidade da marcha dele, testar a força, ver a quantidade de massa muscular
que ele tem, ver a questão alimentar de um ângulo um pouco diferente, já que no adulto jovem a gente está muito focado na questão da prevenção da obesidade, no adulto, no idoso também, mas a gente sabe que ele tem um risco de entrar em desnutrição maior do que o adulto jovem. Então a gente checa essa questão também de equilíbrio, de risco de queda, de marcha, como é que ele está se relaciona, avalia sono e assim por diante. Além de fazer também um check-up naqueles que tomam muitos medicamentos, fazer uma revisão daquela prescrição, se aqueles remédios ainda estão sendo necessários, se eles não eram por um determinado período e agora eles precisam ser parados, se eles precisam dar um tempo. Alguns medicamentos para osteoporose a gente faz o drug holiday, né, que é aquelas férias, né, que a gente dá nesse paciente 1 ano sem tomar um medicamento, dependendo do risco de fratura que ele tenha. Avaliar se aquele medicamento ele não está fazendo interação com o outro, ele foi para 3, 4, 5 especialistas, cada um fez sua prescrição de acordo com sua especialidade, mas quando está tudo junto, essa avaliação é uma forma de check-up. Então, além de você, quando começar o ano, ter cuidado nos seus hábitos, e o hábito, Marcos, aí fazendo um parênteses, o hábito também, os hábitos de vida também vão direcionar seu check-up. Vão lhe indicar se você vai pedir uma tomografia de tórax de baixa dosagem para aquele paciente que tem, que fuma, né, que faz tabagismo, ou se ele não fuma, não vai precisar, você não vai irradiar o paciente à toa. Se ele tem hábitos de sedentarismo, de má ingestão, você vai pedir um exame X ou Y, entendeu? Então, vai depender dos hábitos. Então, voltando, muito mais importante do que só você fazer o check-up e tirar da cabeça essa história, eu vou fazer uns exames. Não, você vai fazer uma avaliação. O check-up é você fazer uma avaliação preventiva do que você pode detectar, como é que você vai planejar o seu ano, o restante da sua vida, e aí, assim, poder gozar da saúde, né? Então, a gente recomenda fortemente essa observação sobre o check-up, que não são só exames, não é só o check-up cardiológico, é um check-up de maneira geral. É aí onde a gente pode identificar precocemente e planejar e executar um envelhecimento saudável. Doutor Belizo, qual é a idade ideal para você fazer o primeiro check-up do idoso? Bom, eu diria que é antes dele começar a ser idoso, né? Ele está começando a virar a página, né? A partir dos 30 anos, a gente começa o processo de envelhecimento, ele começa a balança pesar mais para, eu diria, o declínio de algumas funções. Então, a partir dos 30 anos, já a pessoa tem uma ideia de começar. Eu sempre digo, comece nos hábitos, comece mudando os hábitos. A partir dos 30 anos já começa a transição para a terceira idade? Não. O organismo, fisiologicamente, a partir dos 30, você começa a ter declínios. Você até 30, você vem só utilizando o máximo dos seus órgãos. Você vem tendo a eficácia máxima dos seus órgãos. Você tira para o jogador de futebol. Depois de 30 anos ele começa, né, a lesionar. De 40 em diante ele praticamente tem mais declínio do que mesmo uma atividade assim, sem problemas na vida dele. A partir dos 30 você começa a pensar em mudar os hábitos, colocar em prática hábitos saudáveis. Não necessariamente se precisa de exames, de avaliação, assim por diante. Mas a partir dos 40 já é bom você fazer tomar alguma medida nesse sentido. Seja de fazer os exames, seja de fazer uma consulta com um clínico, né? Isso é muito saudável. Mas a partir dos 50, Marcos, isso aí, de uma forma geral, a gente está fazendo um comentário em público, né, no meio de comunicação. A partir dos 50 é indispensável. Você está nas portas de envelhecer. Embora você se sinta jovem, você tenha uma idade biológica, seja muito saudável, mas o processo de envelhecimento, ele
é inexorável. Ele anda, ele vai, independente do que a gente possa fazer. E você, o que tem que se fazer é se preparar para uma velhice. Se preparar em termos de aposentadoria, daqui a 15 anos, o que é que eu quero fazer. Se preparar em termos de massa muscular, em termos de massa óssea, em termos de cabeça, de mente, se preparar na sua capacidade cardiorrespiratória. 50 anos é uma idade que a gente preconiza, não tem isso em livro, mas é uma idade que a maioria dos especialistas eles recomendam que a gente faça uma consulta na geriatria. Não quer dizer que você vai ficar indo todo ano, logicamente. Você pode ir só daqui a 5 anos, a depender de riscos de genética na família, a depender dos seus hábitos, a depender se você já tem alguma doença. Pode ser com 5 anos, pode ser até com 10 anos. Mas a partir de 60, o recomendado é anualmente, a cada 6 meses, algumas pessoas a cada 2 anos, para que a gente tenha todo ano um ajuste de como estão as suas funções. Se você precisa de uma reposição de alguma vitamina, de algum hormônio, se você precisa de mudar um pouco a sua estratégia de atividade física, já que você pode estar fazendo um desgaste na sua articulação, se você está tendo algum sinal de esquecimento que possa trazer problemas, trazer risco para você ter um Alzheimer mais para frente, você é uma pessoa que tem uma massa óssea ruim, tem um risco de quedas e pode fraturar. Então isso é indispensável, né? O check-up, eu diria o check-up geral, né? Aquela forma que a gente aqui diz, dar uma geral aos 50 anos é indispensável, e aos 60 é obrigatório, para quem pretende ter um envelhecimento saudável, para quem pretende envelhecer com saúde, isso é fundamental. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte até diz o seguinte: saúde mental versus saúde física. Quando o idoso se recusa a tomar um medicamento para a sua saúde mental, tipo Rivotril, por medo de causar disfunção erétil, né? Isso ocorre mesmo ou é uma lenda já criada? É uma lenda, né? A gente tem medicamentos conhecidamente conhecidos que causam diminuição do libido, que causam até um pouco de disfunção sexual, mas o Rivotril não é o deles. Não é uma medicação muito boa para idoso. O que muitas vezes as pessoas nessa faixa etária têm são preconceitos de doença. Não, eu não sou doente da cabeça, eu não quero tomar um remédio. Não quero ficar dependente, tem muito isso, né? Prefere ficar dependente do remédio, ou ficar dependente da doença o resto da vida, e não de tomar uma medicação. Você veja que uma atitude dessa já não é normal, uma coisa que não tem nada a ver, que ela acreditou, que não quer ir ao médico, que está doente. Então, o que fazer? Inclusive é o pai dela, ela até conta o seguinte: meu pai se recusou a se tratar para preservar sua sexualidade. A sexualidade num paciente idoso, até um dos parâmetros de qualidade de vida, ela tem que ser encarada de uma forma diferente. A gente tem muito isso. Ontem mesmo eu recebi um telefone de um ex-aluno meu perguntando o que é que faria com um idoso de 88 anos que queria ter uma vida sexual ativa. Então a gente tem que entender que a velhice, a sexualidade na velhice, ela não é a mesma do adulto jovem, que não é a mesma da criança, do adolescente. O idoso ele tem formas de sexualidade diferentes. Não necessariamente ele precisa de penetração. Lógico que se ele tiver uma saúde plena sexual, mas é muito mais comum essa virilidade, essa sexualidade, ela declinar com a idade. Então isso é uma forma de... Lembra que eu falei de você também se preparar para a velhice? Você não é mais a mesma pessoa que era há alguns anos atrás. Não é que você seja pior nem melhor. Você será uma pessoa diferente. Você tem funções diferentes, você tem pensamentos diferentes, você tem sexualidade diferente. Então, isso é uma questão de convencimento. Ou uma questão de doença. Se ele tem hipersexualidade, a gente começa a pensar que ele tem tem uma demência que cursa muito com isso, a demência frontotemporal. Não é o caso dele, que ele deve ser lúcido, né, pelo que ela disse aí.
cursa muito com hipersexualidade. E algumas outras doenças cursam com essa exacerbação da sexualidade. Não é normal, a gente vai perdendo, declinando a quantidade de hormônio, vai declinando várias outras funções, envelhecendo o aparelho sexual, o aparelho urogenital, e não o normal é você ter um declínio. Você não pode querer aos 100 anos tá com a mesma virilidade de 20, de 15. Isso passa por uma questão de preparação para um envelhecimento bem-sucedido. Doutor Belísio, minha mãe tem uma insônia terrível. Ela faz uso de clonazepam, mas ela disse que dá um queima grande nela, né? Ela toma medicamento e toma chás e às vezes não faz efeito. Ela tem um problema de tireoide. Pode ser a tireoide? Pode, sim. Doença na tireoide, ela causa problema em todo o organismo, né? A tireoide, ela tem receptores para os hormônios da tireoide em quase todos os órgãos. Então uma tireoide doente, ela pode atrapalhar não só o sono, ela atrapalha também a vigília, a pessoa pode dormir demais, ela atrapalha o coração, ela atrapalha o apetite, ela atrapalha o humor, a pessoa fica mais depressivo, atrapalha o intestino de funcionar mais devagar, atrapalha praticamente todos os órgãos que têm receptores da tireoide. Então a insônia, sim, ela pode estar relacionada com a tireoide. Toma clonazepam e tem um queima, né? Ela falou assim, pode ser a produção do medicamento, né? A farmacotécnica do medicamento, ele não foi feito para dar azia. Em gotas ele tem uma capacidade de gerar esse tipo de sintoma maior do que um comprimido. O que tem que se fazer é pesquisar a doença no estômago. Talvez não seja o comprimido o problema. Talvez seja doença no estômago, no esôfago, que cause esse tipo de sintoma. Quanto à insônia, o clonazepam não é das melhores medicações, nem para adulto jovem, e principalmente para idoso. O clonazepam e todos os outros benzodiazepínicos, diazepam, bromazepam, lorazepam, eles aumentam muito o risco de queda. O paciente tem uma perda do equilíbrio no mesmo dia ou no outro dia. Os benzodiazepínicos, eles aumentam o risco de demência, haja vista que eles causam amnésia a curto, a médio e a longo prazo. O paciente fica mais esquecido quando ele toma esses medicamentos. Sem falar no efeito da tolerância, que eles vai tendo que tomar cada vez doses mais altas para fazer o mesmo efeito. Eu nem falei da dependência, que eles também vão ter que desmamar esse medicamento. Não estou recomendando que ela pare, até porque se parar abruptamente ela vai ter sintomas muito ruins. Então, que ela procure o médico assistente, trate essa insônia de outra forma, regulando a tireoide, iniciando atividade física, fazendo higiene do sono, e caso seja necessário um medicamento, que tente trocar essa classe de medicamentos, que a gente não usa ela a longo prazo. Eu vejo muito vocês, profissionais médicos, falar aqui nessa questão do desmame de medicamento. Como é que é esse desmame de medicamento? É você, aos poucos, ir deixando de ficar refém do medicamento? Não se trata de ser refém ou vilão. É você ir diminuindo a dose e diminuindo a quantidade que esse medicamento está sendo usado. Então, medicamentos que não podem ser abruptamente suspensos. Se você suspender, você vai ter sintomas de abstinência, de rebote. Você tem que desmamar. E cada medicamento tem uma forma de desmamar. Depende da classe do medicamento, depende do sintoma do paciente, depende de outra estratégia que você esteja utilizando, você vai desmamando. Paciente idoso, às vezes a gente demora 6 meses, 1 ano para tirar um medicamento. A gente não tem tanta pressa. A gente tem que garantir que ele saia desse medicamento sem a necessidade de sentir vontade, não, assim, a necessidade de ter que tomar esse medicamento, diminuindo aos pouquinhos, para que ele possa tirar todos esses riscos que eu falei anteriormente, no caso dos benzodiazepínicos. Então, desmamar, Marcos, é diminuir as quantidades que você toma diariamente até parar. Tem pergunta? Bom dia, doutor. Gostaria de saber, por exemplo, o Lexotan pode ser substituído por outro medicamento que seja menos ofensivo, no caso, como é o diazepam, né, que
como o senhor está falando aqui, perde equilíbrio, essas coisas todas, pode ser substituído, porque a minha mãe, ela é dependente do Lexotan, né? Ela se sente bem quando toma, diz que relaxa, então se pode ser substituído. No caso, hoje ela está até internada lá no hospital, na UTI. Doutor Belísio. Sim, claro. Se a gente está falando de desmame, que esses medicamentos eles estão numa lista de medicamentos inapropriados para o paciente idoso, a gente tem como substituir. Não necessariamente substituir por outro remédio. A gente pode implementar medidas que possam fazer com que esse paciente dependa menos do remédio, que a gente possa conseguir um desmame assim, mais assertivo, colocando ou não em outro medicamento. Geralmente a gente tem que colocar, até pelo hábito do paciente, pela dependência também psicológica de ter que tomar um remédio para dormir. Mas se a gente conseguir tratar aquilo que está causando a insônia, no caso de uma insônia secundária, a um transtorno do humor, uma depressão, uma ansiedade, no caso de uma insônia secundária, uma dor, no caso de uma insônia secundária, uma demência, no caso de uma insônia secundária a maus hábitos de convivência, isso a gente pode tratar a causa básica. Se for insônia primária, aquela insônia inicial, a gente tem algumas alternativas muito melhores do que e muito menos arriscadas do que o Lexotan. Não faça nada disso de conta própria. Tem que ter um médico assistindo todo esse desmame. Porque se tirar de vez dá problema. E se for tentar tirar da cabeça, eu vou tirar aqui tanto por dia, ou tanto por semana, eu sou forte, eu consigo. Não vá nessa não, que cai do cavalo. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Falando de cavalo aqui, chegou um criador aqui, né? Doutor Enio aqui. E corre vaquejada também, né? Oxe! Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8 horas, 1 minuto. Doutor Belísio volta na próxima terça.